Olá, você que me acompanha através do canal Intelectus, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a existência do mal. Será que o mal sempre existiu? Será que o mal, na sua essência, foi criado por alguém? E se foi criado, por quem? Será que Deus criou o mal? Será que Deus se serve do mal de alguma forma para cumprir os seus propósitos? Com essas perguntas nós vamos tentar responder hoje a partir de textos bíblicos. Você sabe, quando nós tratamos de assuntos espirituais, surge espaço para que a gente possa falar de opiniões, de filosofia, mas sempre buscamos a palavra final com a Bíblia. A Bíblia não opina, a Bíblia dá a palavra final nos temas que nós tratamos aqui. Bom, antes de entrarmos no tema, eu gostaria de lembrar você que é muito importante para mim que você curta esse vídeo, que você deixe seu comentário a respeito do que você está achando do conteúdo que nós tratamos aqui. E também é muito importante que você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, para que o canal possa crescer e possa alcançar outras pessoas. Antes do tema, sempre oramos e eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Quero que você me permita orar por você, pela sua família e também buscando a orientação de Deus para o tema que nós vamos tratar hoje. Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado pela oportunidade de nos reunirmos aqui mais uma vez de forma virtual para tratarmos desse assunto tão relevante da Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua graça, que o Senhor nos oriente para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja nos falar. Como vamos tratar a respeito do mal, nós vamos te pedir que o Senhor afaste da nossa vida toda forma de mal, para que o bem possa prevalecer em nós, possa prevalecer através de nós e que possamos assim, Senhor, através das tuas bênçãos, espalhar o bem pelo mundo, através das pessoas que estão ao nosso redor. Nós te pedimos também que o Senhor perdoe as nossas falhas e os nossos pecados, e que nos unja com o Teu Santo Espírito para que assim possamos compreender tudo que vamos falar aqui. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então a existência do mal é um tema bastante controverso quando nós tratamos a respeito disso no mundo da filosofia, no mundo das filosofias religiosas, inclusive. Na filosofia grega, por exemplo, que era uma religião do passado, eles diziam que o mal ele se espalhou pelo mundo através de uma caixa, a famosa caixa de Pandora. Por curiosidade, essa caixa foi aberta e o mal se espalhou pelo mundo, o que não dá na sua essência uma explicação para a existência do mal, Só diz que o mal ele estava contido dentro de algum lugar e que se espalhou. No taoísmo, por exemplo, nós encontramos uma figura muito conhecida, que é a figura do Yin Yang. Essa figura ela tem uma parte branca e uma parte preta, e dentro da parte branca tem um pouquinho de preto e dentro da parte preta tem um pouquinho de branco. A filosofia taoísta, então, entende que esses elementos são forças opostas, o bem e o mal, que tem um pouco de bem no mal e tem um pouco de mal também no bem. O que significa, na essência, que não existe bem absoluto e também não existe mal absoluto, segundo essa filosofia. Existem algumas pessoas que argumentam que a existência do bem só pode ser percebida a partir da existência do mal, que nós só podemos perceber o mal a partir do contraste que ele exerce com o bem. Nós podemos também dizer que o bem ele é uma força muito mais poderosa do que o mal, apesar de que quando nós olhamos nos noticiários e tudo mais, parece que o mal ele é muito poderoso, parece que ele está vencendo, mas quando nós olhamos para a vida natural, para o nosso dia a dia, nós vemos que as pessoas elas procuram ser boas na sua essência, elas procuram vencer através da bondade, através daquilo que é reto, o que nos leva a crer que o bem ele é uma força muito mais poderosa, já que o mal ele não tem nenhum tipo de escrúpulos, ele se vale de qualquer ferramenta para poder prevalecer, enquanto que o bem ele só pode se valer daquilo que é reto, daquilo que é bom. Então, na teoria, o mal já deveria ter vencido, já que ele se vale de muito mais ferramentas. Mas o que nós vemos na prática é que a maioria das pessoas procuram buscar pelo bem, procuram, na sua essência, buscar
aquilo que é bom. Bom, a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Deus, né? Lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, tudo que nós vemos, tudo que nós percebemos, as coisas espirituais que não conseguimos ver, os poderes, tudo foi criado por Deus, segundo esse texto. E mais ainda, foi criado por Jesus. Esse texto, ele fala a respeito de Jesus, fala a respeito de Jesus como Criador. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando fala a respeito da criação, nós encontramos o fechamento da criação, né, quando termina todas as coisas, termina-se de criar todas as coisas no sexto dia, e a Bíblia ela diz algo interessante sobre aquilo que foi criado. Verso 31 do capítulo 1 de Gênesis. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã do sexto dia. Então, depois de concluir a criação, depois de concluir que tudo estava criado, Deus concluiu também que tudo era muito bom. Ele então diz aqui que não existe sequer uma sombra de maldade. Tudo é muito bom, tudo é perfeito, tudo foi criado perfeito. Como explicar então a existência do mal? Lá em 1 João, no capítulo 4, 1 João é bem lá no finalzinho da Bíblia, um livrinho pequeno lá no final da Bíblia, né? A partir do verso 7, fala a respeito do amor de Deus. No verso 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha só que interessante esse verso. Ele não diz que Deus tem amor, que Deus pratica o amor, mas que Deus é amor. Deus é amor na sua essência. Agora, sobre o amor, nós podemos pensar como que alguém que é amor poderia conviver com algum resquício de maldade. Será que o amor e o mal podem coexistir? Será que Deus ainda seria amor se ele também tivesse algo de mal na sua essência? Bom, sobre o amor, nós podemos dizer que o amor é algo que precisa transcender, precisa ser praticado, precisa ser compartilhado. E para que o amor possa existir na sua essência, precisa haver liberdade. E com esse desejo de praticar o amor, de compartilhar o amor, já que o amor é um atributo que Deus pode compartilhar, existem outros atributos de Deus que ele não pode compartilhar, né? Por exemplo, a eternidade, onipresença, onisciência. Esses atributos são exclusivos de Deus, mas amor, bondade, sabedoria, são coisas que Deus pode compartilhar, Deus pode fazer com que outras pessoas recebam dele também amor e possam até praticar também, possam até oferecer também amor. Mas para que o amor possa existir, é preciso que haja também liberdade, é preciso que haja escolha, né? Um ambiente onde não há liberdade não pode haver amor também. O que haveria nesse ambiente sem liberdade seria o quê? Seriam robôs. Os robôs eles são programados para agir, não praticam amor, né? Se você programar um robô para te abraçar, ele vai ficar te abraçando, mas será algo frio, não tem amor naquilo ali. Enquanto que um filho, por exemplo, quando abraça um pai, uma mãe, ele está demonstrando o quê? Demonstrando afeto, demonstrando amor, porque esse tipo de atitude é uma atitude voluntária, uma atitude livre, uma atitude que é praticada a partir do desejo de demonstrar afeto. Então, para que haja liberdade, Deus precisa, então, correr o risco de ser rejeitado, né? Deus precisa correr o risco de que alguém possa dizer: não, eu não te amo, eu não quero praticar o amor, eu não quero amar. Nesse texto de 1 João capítulo 4, a partir do verso 7, nós encontramos ali algumas pistas de que realmente Deus ele nos deu liberdade para amá-lo ou não. Por exemplo, no verso 12, nós lemos assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado.
Ou seja, ele diz, se vocês amarem uns aos outros, nos dizendo o seguinte, que o amar uns aos outros para que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nós é uma opção. Nós podemos amar ou não. E também no verso 15 ele diz assim, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ou seja, se nós confessarmos, então há algo de condicional nessas palavras. Então, o amor, ele depende de uma opção, ele depende que a gente possa praticar a opção de amar ou não. Então, Deus, quando nos criou com capacidade de amar, ele também nos criou com a capacidade de rejeição. Nós podemos rejeitar a Deus. E rejeitar a Deus, na sua essência, é praticar o mal, na sua essência é afastar da fonte de bem, já que ele diz aqui que o amor ele só pode ser aperfeiçoado em nós a partir do momento que nós amamos e que nós estamos ligados a ele. Da mesma forma, Deus criou outros seres que também têm essa opção. Deus criou outros seres espirituais que também são seres livres. Nós encontramos lá no livro de Ezequiel o seguinte texto. Ezequiel capítulo 28, verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Nesse texto nós encontramos aqui o profeta falando a respeito de um anjo chamado querubim, uma classe de anjos chamada de querubim. Esse texto primariamente fala a respeito do rei de Tiro, a respeito de uma cidade, de um rei que governava uma cidade chamada Tiro. Essa cidade era uma cidade muito próspera comercialmente, mas dentro dessa cidade havia muita iniquidade, muita maldade. Era uma cidade portuária, então o trânsito de viajantes, de negociantes, permitia que tivesse muita prosperidade, mas permitia também que a maldade se proliferasse ali naquele lugar. E então Deus utiliza essa cidade muito próspera, uma cidade invejável aos olhos das pessoas que passavam, para relatar também a existência de um ser, Então Deus faz uma analogia com essa cidade para falar também de um ser que era um ser maravilhoso, um ser que foi criado, como diz o verso 15 aqui, perfeito desde o dia em que foste criado. Então esse anjo, ele estava na presença de Deus, ele foi criado perfeito por Deus, mas em um determinado momento achou-se nele iniquidade. O que é iniquidade? 1 João capítulo 3, verso 4 diz que a iniquidade é pecado, que a iniquidade é a transgressão da lei de Deus, que é o pecado na sua essência. Então, esse ser, ele foi criado perfeito por Deus, ou seja, ele não tinha nenhum tipo de distúrbio na sua criação, ele vivia num ambiente perfeito na presença de Deus, mas em determinado momento ele decidiu se afastar de Deus, ele decidiu praticar pecado, ele decidiu viver contra as leis de Deus. Lá em Isaías 59, verso 2, diz que o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Então esse anjo, ele decidiu se emancipar, se separar de Deus. Nós encontramos isso também no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 14, ele fala também de uma forma alegórica, já que ali ele estava falando a respeito do rei de Babilônia, ele não estava falando exatamente sobre esse tema, ele falava a respeito de uma profecia contra o rei de Babilônia, mas em determinado momento ele fala a respeito de um ser celestial. Ele diz assim no verso 12: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele diz aqui de um ser, que desejou ser melhor do que Deus, sentar no trono de Deus, subir acima das mais altas nuvens e ser exaltado acima de Deus. Então, esse ser celestial, ele toma a decisão
de voluntariamente, por orgulho ou por algo que brotou no seu coração, de se afastar de Deus. Então, como explicar o surgimento do mal nesse ambiente? Um ser perfeito, olha a matemática que surge, da qual surge o mal. Um ser perfeito, criado perfeito por Deus, que vive num ambiente perfeito, no céu, na presença de Deus, e que toma a decisão de se tornar mal. Então a Bíblia, ela chama isso de o mistério da iniquidade. Né? Existe uma frase muito interessante que diz o seguinte: toda tentativa de explicar o mal seria como justificá-lo. Então toda tentativa de explicar, olha, Lúcifer, ele tomou a decisão de se tornar mal por causa disso, disso, disso. Seria como você justificar, seria como você dizer, olha, essa pessoa bate na sua esposa por esse motivo. Você estaria justificando o fato de que ele bate na esposa. É como se a esposa, de alguma forma, merecesse realmente apanhar. E o mal, na presença de Deus, é a mesma coisa. Qualquer tentativa que nós fizéssemos para falar a respeito da origem do mal, de dar algum tipo de explicação a respeito do mal, seria como justificá-lo, como dar uma justificativa, ou seja, dar um motivo para a sua existência. A Bíblia diz, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 7, que a iniquidade, ou seja, o mal, ele é um mistério, nós não temos uma explicação para isso. Então, quando nós falamos a respeito de como o mal surgiu, por que o mal surgiu, a única coisa que nós podemos pensar é a respeito disso, a respeito de que o mal, ele não tem uma explicação lógica, ele apenas surgiu a partir da liberdade que foi concedida aos seus seres, né? Quando Deus criou os seus seres, ele permitiu que eles tivessem liberdade. Essa batalha, né, como nós sabemos, lá em Apocalipse, no capítulo 12, diz que ela começa a se desenrolar ainda no céu, mas que foi lançada aqui para a terra. Quando nós vamos lá no livro de Gênesis, né, tem lá a história da mulher que estava à beira da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, e acabou tentado pela serpente e tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e esse mal entrou aqui na terra. Em Apocalipse 12, a partir do verso 7, diz assim: houve uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Também batalharam o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que foi chamada de Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, depois de ser expulso do céu, né, depois de não haver mais lugar de convívio para ele no céu, ele vem à terra e oferece, né, a mulher ali no jardim do Éden o fruto do conhecimento do bem e do mal, o que abre também expectativa para que o homem também conhecesse sobre o mal. Né? Quando ele diz, olha, você vai conhecer o bem e o mal como Deus, o que ele está oferecendo, na verdade, é o mal, já que o bem Deus já havia oferecido para o ser humano. Lembra que nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 31, tudo era muito bom, mas o mal foi oferecido como um conhecimento a mais, como algo a ser estudado pelo ser humano, como se fosse algo bom. E nesse momento, então, o ser humano decide desconfiar da palavra de Deus, confiando na palavra da serpente. E então hoje nós conhecemos o mal a partir dessa decisão inicial que foi feita lá no Jardim do Éden. Nós sabemos que o mal, ele não é perpétuo, ele não existirá eternamente, né? E Deus planeja um local onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. No entanto, hoje nós vivemos dentro de um contexto onde o mal realmente está à nossa volta. E como eu disse, o mal, ele é um mistério que não pode ser compreendido plenamente por nós, já que se tentássemos compreender ou se tentássemos explicar de alguma forma o mal, nós estaríamos justificando o mal. Mas existe um outro elemento também
que é um grande mistério sobre o qual nós podemos deter a nossa mente, que nos faria muito bem pensar a respeito disso. Quando nós falamos da existência do mal, nós estamos falando, na verdade, de algo que provoca, sim, muita dor em todos nós, de algo, sim, que provoca em nós muita miséria, mas existe também uma consequência do mal que às vezes nós não consideramos muito. Lá em João, no capítulo 3, verso 16, diz que Deus enviou o seu Filho a esse mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para que o mal fosse eliminado, para que nós tivéssemos direito a viver novamente num ambiente onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, a maior vítima foi Jesus, o Filho inocente de Deus, que precisou entregar a sua vida por nós. E em 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, nós lemos assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aqui o apóstolo Paulo fala também de um grande mistério que nós temos dificuldade de compreender, além do mistério do mal, que é o mistério da graça de Deus. Por que que Deus nos ama de tal forma? Por que que Deus nos ama a ponto de enviar o seu Filho para se tornar carne e morrer por nós? Esse deve ser o motivo do nosso estudo, esse deve ser o motivo do nosso pensamento, esse deve ser o motivo maior de estarmos dedicando tempo para aprender sobre os mistérios do mundo espiritual. Vamos aprender sobre a graça e sobre a bondade de Deus. E com esse pensamento eu quero convidar você mais uma vez a orar comigo. Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado, Senhor, pelo mistério da graça que o Senhor derramou sobre nós. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor manifestou na cruz do Calvário, entregando o seu próprio Filho para morrer por nós. Nós não compreendemos o mal e talvez o mal não tenha motivo para ser compreendido mesmo. O que nós queremos compreender, Senhor, é sobre o teu amor. Por que o Senhor nos ama de tal forma? Nós te pedimos, Senhor, que por amor o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor nos visite nas nossas fraquezas, o Senhor abençoe cada lar, cada pessoa que nos acompanha aqui e que pela tua graça, Senhor, possamos viver cada dia mais no alcance do verdadeiro e único amor, o amor de Cristo, o teu amor por nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos. E mais uma vez eu vou deixar aqui 2 vídeos para que você possa compreender um pouco mais a respeito de algum outro tema que já foi tratado aqui no canal. Um abraço e até o nosso próximo encontro.